Dando prosseguimento agora, a gente tem uma pergunta que eu vou retirar aqui dos docentes. Essa pergunta ela vai ser respondida primeiramente pelo professor Marcelo. E o tema dessa pergunta é o ensino. Qual a posição do candidato quanto ao software livre no ensino e nos setores administrativos do IFRS? Temos de distinguir os dois locais. É fundamental. No ensino, o software livre deve estar sempre, em função da formação que queremos dar para o nosso discente, das competências e habilidades que queremos formar no discente. Exemplo, software de automação de escritório, editor de texto, essas coisas. Queremos que o nosso discente saiba utilizar o OpenOffice? Queremos, mas eu quero que ele saiba utilizar também o Office. Quero, porque ele vai para uma empresa em que ele pode precisar utilizar o Office. Outro exemplo. Eu preciso formar um discente na área de sistemas para a internet. Ele vai ser um desenvolvedor. Eu necessariamente preciso ensinar para ele a utilizar um software chamado Flash. É pago. Ah, mas eu estou privilegiando uma empresa privada. Não, eu estou privilegiando o aluno. Ele precisa aprender Flash, porque quando ele for contratado pela RBS, por uma agência de publicidade, por uma empresa que desenvolve sites, ele vai ter que utilizar essa tecnologia. Eu posso, como docente de informática, fazer uma defesa do software livre, mas eu não posso me opor aos arranjos produtivos. Essa é uma questão. Em relação à área administrativa, nós temos que identificar sempre os softwares. Por exemplo, não acho que se justifique atualmente utilizar para servidores um servidor Microsoft. Tem disponibilidade de servidores Linux, FreeBSD, enfim, uma série de sistemas de domínio público. A questão do ambiente virtual de aprendizagem. Não faz sentido comprar um ambiente virtual de aprendizagem quando o mundo inteiro utiliza um software, por exemplo, como o Moodle. Então, nós temos que identificar exatamente as diversas situações. Por exemplo, nós temos o desenvolvimento de softwares administrativos e de controle acadêmico do MEC. Não são softwares maduros ainda, mas nós temos que participar desse desenvolvimento, para que no momento que eles estiverem maduros, a gente possa, inclusive, pensar em adotá-los. Então, a gente não pode ser xiita nessa questão de software de domínio público e software privado. Existe aplicação para as duas opções. A mesma pergunta para a professora Cláudia. Eu acho que não é uma questão de xiita, mas sim de ter uma definição, de ter uma proposta. E eu não sou da área de informática, eu sou professora de português e inglês, mas eu quero dizer que eu tenho uma simpatia muito grande pelo uso de software livre. Até porque eu entendo que o nosso recurso de custeio, que é um recurso bastante difícil da gente ter, deve ser utilizado para outras coisas, não necessariamente para pagar licença de programas que, enfim, programas que muitas vezes podem ser operados de outra forma. Agora, claro, na esfera dos laboratórios, quer dizer, na esfera do ensino, é óbvio que os nossos alunos devem conhecer todas as ferramentas. E nós devemos, sim, ter essas ferramentas disponíveis para que eles possam utilizar diversos softwares. Mas eu diria mais. Eu diria que quem acompanhou a discussão que tem sido feita dentro do Instituto, até por fóruns e lista de e-mails, sabe que esse foi um ponto de discussão há muito pouco tempo atrás. Aproximadamente, talvez 40 dias, 45 dias, uma lista de e-mails começou a provocar essa discussão. Por quê? Justamente porque nós precisamos ter uma posição com relação a isso. E nem todos os servidores têm a mesma posição. E aí é que entra justamente o que nós, enquanto reitores, temos que fazer.
que é propiciar o momento de discussão, fazendo uma discussão séria, franca, transparente sobre o assunto e definir democraticamente qual é a posição que o Instituto Federal vai adotar e como vai trabalhar a questão dos softwares e das licenças de programas dentro da sua instituição. É isso que nós precisamos. Nós precisamos discutir, sensibilizar a nossa comunidade para o uso, inclusive, de software livre. Nós temos resistências com relação a isso. Nem todas as pessoas pensam da mesma forma, né? Mas nós precisamos discutir e tirar uma posição. E quem vai trazer essa posição para o Instituto, quem vai traçar essa posição, quem vai trazer quem vai apontar esse norte, é a nossa comunidade, os nossos professores, os nossos técnicos administrativos, porque são eles que lidam com esses softwares no dia a dia. Mas a minha posição é francamente simpática à do software livre. Dando prosseguimento às perguntas, nós temos mais uma pergunta, a segunda pergunta dos docentes, e essa pergunta vai ser respondida primeiramente pela professora Cláudia. Então, o tema desta pergunta é carga horária. Quando será regularizada a carga horária de 30 horas semanais para TAs? E ponto flexível, livre para os docentes, não oprimindo o docente ao cumprimento físico de suas obrigações, extra classe no Instituto lotado. A grande verdade é que nós tivemos, essa é uma discussão que nós já tínhamos proposto, inclusive há algum tempo, né? E essa discussão enfrentou uma série de barreiras dos nossos diretores, dos nossos servidores, das realidades diferentes que nós temos. A questão da carga horária docente como é que eu vou dizer assim, não existe um pensamento único sobre isso. Assim como nós temos dentro do campus Bento Gonçalves e dentro do campus da Feliz, pessoas que defendem a divisão da carga horária docente para ensino, pesquisa e extensão, nós temos no campus Rio Grande, por exemplo, professores que defendem aí que a gente tem uma discussão sobre, inclusive, a carga horária de aulas de reforço, por exemplo, que é uma especificidade do campus de Rio Grande. Então, sem sombra de dúvida, a gente precisa discutir, esse processo foi deflagrado, foi, digamos assim, segurado por algum tempo. Algumas pessoas entendiam que isso podia ser ruim num momento como esse, mas a gente fez uma insistência muito grande junto aos nossos órgãos colegiados para que eles disparassem o processo, independente do que iria acontecer. E foi isso que a gente fez. Nós estamos discutindo nas comunidades qual é a carga horária ideal para quem quer fazer ensino, para quem quer fazer pesquisa, para quem quer fazer extensão, ou para quem quer só trabalhar com ensino, né? Porque existem professores, por exemplo, que podem querer só trabalhar com ensino. Isso é perfeitamente possível. E essa discussão tem que estar atrelada à progressão funcional. E aí já está a resposta de por que nós, em determinado momento, até não discutimos a progressão funcional. Porque nós precisamos regulamentar isso. E cada campus começou a fazer de forma diferente. Então, nós estamos unificando essa discussão, tentando descobrir aí uma regulamentação que possa atender a todos os campos. Porque nós entendemos que docente em Erechim é docente na Feliz, e é docente no campus Porto Alegre, e é docente no campus Bento Gonçalves. Assim como a questão da flexibilização das 30 horas semanais. Quero deixar bem claro que a minha posição foi sempre muito aberta sobre isso. Eu tive uma reunião no campus de Sertão, o ano passado, quando me perguntaram exatamente, francamente, a senhora é a favor ou contra? E eu disse, assino amanhã. Desde que vocês me tragam aqui, quais são os setores, como é que isso vai funcionar e como é que isso impacta na vida do campus. Hoje, por exemplo, os nossos campos avançados têm poucos servidores. Nós precisamos pensar como é que nós vamos manter os setores funcionando 12 horas. Essa é a discussão que tem que ser feita, mas a minha posição é favorável a isso. A mesma pergunta, professor Marcelo. A flexibilização da carga horária dos TAs para 30 horas é um assunto muito importante e a gente já tem um parecer favorável para essa flexibilização do Conselho Superior.
Um parecer que encaminha a possibilidade. O que a gente tem que ter em mente é que essa passagem para 30 horas, ela não pode se dar simplesmente porque queremos trabalhar menos. A passagem para 30 horas, ela tem que se justificar em uma melhoria do nosso serviço. Uma consideração de que ao trabalhar 6 horas por dia, podemos trabalhar mais satisfeitos, podemos produzir mais. Além disso, ela tem que se justificar porque além das 30 horas, teremos a disponibilidade para outras coisas. Estaremos disponíveis para um trabalho criativo em pesquisa e extensão, por exemplo. Então, a flexibilização das 30 horas, nós, como trabalhadores, como servidores públicos, nós temos que perceber que ela tem que ter uma justificativa que faça sentido para a sociedade. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que nós podemos, inclusive, ter relações humanas melhores se a gente faz esse tipo de flexibilização. Então, eu concordo com a questão das 30 horas. Mas, de novo, temos que estabelecer os requisitos legais para trabalhar nos 30 horas. Temos que trabalhar dentro da legalidade. A relação dos docentes também é algo preocupante. Por quê? Porque como é que se controla se um docente realizou pesquisa e extensão? Não é possível se controlar isso a partir do número de horas que ele ficou dentro da instituição. Eu controlo pesquisa a partir dos resultados. O resultado de pesquisa é publicação em congressos, participações em congressos, publicações em revistas científicas. O resultado da pesquisa é a publicação. Ninguém é pesquisador sem publicar. Como é que eu contabilizo se o sujeito fez extensão? Pelas atividades de extensão. Então, quais são as atividades culturais, educativas, para a comunidade externa que foram realizadas? Então, o nosso controle de pesquisa e extensão, ele necessariamente tem que ser diferente do nosso controle de sala de aula. O nosso controle de sala de aula, ele é semelhante ao nosso controle de orientação de alunos, que é o que foi dito aqui em relação ao Rio Grande. Então, nós temos que equacionar melhor como se gere a carga horária do docente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para encerrar esse bloco, a gente vai ter mais uma pergunta dos docentes, porque não houve perguntas suficientes nos discentes. Então, a última pergunta desse terceiro bloco, ela vai ser feita primeiramente ao professor Marcelo, e ela tem o seguinte tema: eleição de campus. Na sua visão, não há elementos de gestão no campus avançado de Feliz que justificariam uma eleição de diretor? Pode ser? Não, pode ser. Posso? Pode. Posso repetir? Elementos de? Vou repetir a pergunta. Na sua visão, não há elementos de gestão no campus avançado de Feliz que justificariam uma eleição de diretor? Eu não vou aqui no debate fazer um julgamento da gestão atual do Campus Feliz. Esse aqui não é o processo de eleição do Campus Feliz. Esse aqui é o processo de eleição para reitor. O debate é este. Então, não faz sentido eu aqui julgar a gestão do Campus Feliz. Mas eu não acho que a necessidade de eleição se justifique por alguma questão de gestão. A necessidade de eleição se justifica pelo simples fato de haver uma comunidade de uma escola, uma comunidade de uma instituição de ensino constituída e que, portanto, tem que eleger o seu representante. Esse é o único motivo. Esse é o único motivo para a eleição. Quando eu proponho eleição para os campi, eu não as proponho porque eu acho que determinado diretor gere mal a sua instituição. Mesmo que quando a gente elege, a gente também pode ter gestores que não executam as ações de forma competente. E isso não nos dá o direito de ter uma nova eleição em um mês, em um ano. Um gestor eleito, ele dura 4 anos. Então, o critério de ter uma nova eleição, ou de ter a primeira eleição, não é como é a gestão do campus. O critério
na minha visão, na visão do grupo que me apoia, é a necessidade de se estabelecer um processo mais democrático. É a necessidade de nós, docentes, TAs e alunos, termos no diretor um representante nosso. É isso que leva a proposta de eleição. Nada mais do que isso. Durante muito tempo, se pensou assim, não é possível fazermos eleição porque a lei não permite. A lei, de fato, não impede que o reitor sente com a comunidade e escute a comunidade a respeito de qual gestor ela deseja. Então não há um impedimento legal para isso. A minha proposta de eleição, concluindo, não se baseia, portanto, na minha análise sobre como determinado diretor executa suas funções. Ela tem como única sustentação o fato de que uma comunidade estabelecida deve eleger o seu diretor. Mesma pergunta, professora Cláudia. Eu gostaria que esse fosse o posicionamento também com relação à representação do campus da Feliz no Consup. A lei não deveria pautar a representatividade, assim como a lei também não deve pautar o processo democrático. Pelo menos é isso que ficou levantado aqui. Eu queria dizer que os elementos de gestão que têm que estar colocados para essa questão da eleição para o campus são vários. Nós temos campos novos, recém-abertos, 6, 7, 8 meses. Os professores chegaram, tomaram posse, mal tomaram posse, já estavam na sala de aula e tiveram que, enfim, se apropriar do processo de uma forma, vinham inclusive com a bagagem da própria universidade, tiveram que se apropriar da educação profissional, o que não é um processo fácil. No caso do campus da Feliz, o campus da Feliz teve, até o ano passado, muitos poucos servidores concursados. Tinha, inclusive, professores substitutos. Temos aqui um professor que é substituto, inclusive, num campus novo. Tivemos uma rotatividade, o professor Kleber ainda está aí, né? Estava aí antes, está lá ele. Tivemos, inclusive, quero dizer para vocês, que rotatividade alta de servidores. Muitas pessoas que fizeram concurso e não ficaram no campus. E aí a gente não pode estar pautando, muitas vezes, um processo eleitoral dentro de uma conjuntura que é sempre dinâmica, que é sempre nova e que a gente tem que dar uma certa estabilidade para esse processo. Então, o critério para a eleição, eu acho que ele passa realmente por um processo de consolidação. Eu acho que o campus da Feliz vem traçando esse processo ao longo da sua construção, vem consolidando esse processo. Não tem por que nós temermos qualquer processo de eleição em qualquer campus do Instituto. Isso a gente já vem sentindo ao longo dessa caminhada. E nós precisamos simplesmente implementar. Agora, claro, não vai ser no dia 29 de junho que nós vamos fazer isso. Pode ser 10 dias depois, pode ser 40 dias depois. Nós temos que avaliar a conjuntura e fazer uma discussão franca, como nós fizemos em Birubá. Fomos à comunidade, sentamos com a comunidade, conversamos com os professores, francamente, abertamente, e fizemos um processo de consulta. É simples. Inclusive, assim, não passa por nenhum formalismo. Muitas vezes existem lideranças no próprio grupo que podem se apropriar desse processo e assumir essa proposta. Agora, mais importante que isso é acompanhar o processo de construção do campus. E isso é uma coisa relevante. Conhecer o campus e conhecer a sua comunidade. Então, a nossa proposta e os elementos de gestão estão postos sim para isso. Então, agora encerramos o terceiro bloco e vamos ter um intervalo de 3 minutos.